Olha, a pedidos, a gente está aqui tentando providenciar a colocação dessa entrevista da BBC no nosso site. A mesma lei seca criada para acabar com a perigosa combinação álcool e volante pode gerar impunidade no trânsito. Se o motorista recusar fazer o teste do bafômetro ou de sangue, o que acontece cada vez mais, não há como provar a quantidade de álcool que bebeu. Assim, as punições podem ser limitadas a multas e perda de habilitação. Balada e bebida estão sempre juntas. O que não combina é álcool e direção. Basta sair à noite para constatar que, mesmo com blitzes e a chamada lei seca, o hábito de beber e dirigir não foi abandonado. Você costuma beber e dirigir com frequência? Costumo. Dirigir e beber eu costumo. Com que frequência você dirige e bebe? Umas 2 vezes por semana, 3 vezes. A lei seca alterou o Código Nacional de Trânsito em 2 aspectos. Do ponto de vista administrativo, ele se tornou mais rigoroso. Basta a presença de álcool no sangue de um motorista embriagado para ele perder a carteira por 1 ano. Já sobre o aspecto criminal, a lei estabeleceu o limite mínimo de 0,6 gramas de álcool no sangue para que o réu seja condenado, o que para muitos juristas acabou gerando impunidade. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. É o direito de não se incriminar. Portanto, a pessoa pode se recusar a fazer o exame de sangue, pode se recusar a fazer o exame de bafômetro. A nutricionista Gabriela Pereira se recusou a fazer o teste do bafômetro depois de atropelar e matar Vitor Gurman nessa rua de São Paulo. Sem ter como comprovar se ela estava ou não embriagada, as chances dela se livrar da condenação por homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar, são maiores. Mas Gabriela não é a única que recusa o bafômetro. Nos 6 meses após a promulgação da lei seca, somente 0,33% das pessoas se recusaram a fazer o teste. Nos primeiros 6 meses deste ano, o número subiu para 7%. Hoje, o limite de álcool no sangue equivale a 2 copos de cerveja. Para os especialistas, o melhor seria não ter um limite fixado na lei. Porque aí o crime pode ser provado por exame visual. Inclusive por testemunhas. É aquele que vai verificar se ele consegue andar, falar, se ele está em condições de gerir o seu próprio comportamento, a sua vida naquele momento. Teria que primeiro mudar a lei. E a Glenda está lembrando bem que várias celebridades aí se recusam. O senador Aécio Neves se recusou há pouco tempo atrás. Exatamente. Né? Mas é a cientificização demasiada das relações, né? Porque, na verdade, como a autoridade pública tem fé pública, poder-se-ia deixar para que a autoridade pública definisse, esse sujeito está embriagado. Né? Se você põe na lei e exige o bafômetro, você cria uma dificuldade. Mas, mesmo assim, se respeitar a fé pública da autoridade pública, mesmo que o sujeito recuse o bafômetro, a existência na lei dessa exigência do bafômetro ajuda também. Ela cria esse clima de que você está condenando essa atividade que consiste em dirigir depois de ter bebido. Isso gera uma cultura de inibição desse tipo de coisa. Agora, realmente há que valorizar a fé pública da autoridade pública, não apenas, e nisso a lei tem que mudar, não apenas o resultado do exame com um aparelhinho lá, porque o sujeito vai recusar, é claro. Novaes, só uma coisa que o Oscar de Castro está criticando aqui, a gente por ter dado muito espaço para essa entrevista do pseudo-inglês, ele diz. E nós aqui estão matando juízes como se a gente não estivesse dando um espaço adequado para a notícia do juiz e valorizando muito o depoimento da BBC. Mas é isso talvez porque ele esteja separando essa questão humana de uma maneira equivocamente nacional. Porque se nós olharmos, nós estamos falando de sintomas da nossa época. São as mesmas coisas que estão em ação aí. São as mesmas intolerâncias, são as mesmas faltas de instituições, é a mesma falta de respeito, é a mesma falta de direitos. São as grandes questões da humanidade. São as grandes questões da humanidade. Então eu sugiro que ele seja menos caipira e que ele olhe para o mundo, dialogando com o mundo, e a dor do brasileiro é a dor desse senhor nas ruas de Londres. Está tudo ligado. Ele está no Twitter e se sente ligado no mundo. Pois que ele olha esse senhor que falou lá em Londres e sinta que esse senhor está falando com o mundo, está falando com todos nós. A Justiça autorizou hoje a libertação do secretário executivo do Ministério do Turismo, preso junto com outros 35 envolvidos na operação da Polícia Federal que investiga desvio de verbas.
Para ser solto, Frederico da Silva Costa terá que pagar fiança equivalente a R$ 109 mil. O secretário foi um dos 36 presos na Operação Voucher, realizada esta semana pela Polícia Federal. Outros 12 detidos do Ministério já conseguiram habeas corpus, entre eles o secretário nacional de Programas e Desenvolvimento do Turismo, Couber Martins da Silva Filho. O grupo é acusado de participar do desvio de verbas para empresas de fachada conveniadas ao Ministério do Turismo. Cerca de R$ 4.400.000 foram desviados. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, o dinheiro era entregue para a deputada Fátima Pelais, do PMDB do Amapá, que assinou a emenda pedindo os recursos. A denúncia foi feita pelo servidor Errol Flynn Paixão, vice-presidente do PT no Amapá. O nome da deputada já foi citado outras 3 vezes em depoimentos. Ela nega envolvimento na fraude e diz que está disposta a abrir os sigilos fiscal, bancário e telefônico. O deputado André Zakharov, do PMDB do Paraná, também é citado na reportagem da Folha de São Paulo. Ele é autor de uma emenda idêntica à da deputada Fátima Pelais. No caso do deputado André Zakharov, os mais de 4 milhões foram entregues à Sociedade Beneficente Evangélica, entidade da qual ele é o presidente licenciado. A entidade informou que cumpriu o que foi determinado no contrato. E o senador Pedro Simon comentou em plenário uma nota publicada pelo colunista Cláudio Humberto. Segundo essa nota, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, teria manifestado em encontros reservados com dirigentes e políticos aliados do governo o temor de que a presidente Dilma Rousseff não termine o mandato por causa dos desentendimentos com os partidos e o Congresso. Dizendo que o presidente do Senado, José Sarney, foi citado como um dos que se encontraram com Dirceu, Simon cobrou uma resposta. É muito estranho que o senhor José Dirceu venha dizer que está preocupado que a presidente da República não complete seu mandato e que, falando com líderes dos vários partidos, inclusive com o senador, e citam o seu nome, eu quero, em primeiro lugar, dizer publicamente a defesa do seu nome. Tenho certeza que não vai ser de Vossa Excelência que se tirará nenhuma inalação com relação a um movimento desse tipo. Em segundo lugar, respondeu o seu Zé Dirceu que ele fique tranquilo, mas o Brasil vai bem, graças a Deus. A presidente pode ter cometido equívocos, inclusive nessa questão, várias pessoas reconhecem que houve equívoco, mas daí a se falar que por causa desse ela não vai completar o mandato, o seu Zé Dirceu tenha calma. Ele quase, por causa dele, quase o Lula não completou o mandato, eu acho que ele podia ficar um pouco mais calado. Minha solidariedade a Vossa Excelência no protesto contra a informação que é absolutamente ridícula. Para mim, eu posso assegurar a Vossa Excelência que essa conversa não existiu sobre esses temas. Em seu blog na internet, o ex-ministro José Dirceu não responde diretamente à nota do jornalista Cláudio Humberto, mas diz que o momento político exige unidade e resposta imediata do PT e da base aliada, e que a oposição usa a estratégia de tentar criar um clima de crise política a partir de denúncias de corrupção. José Dirceu conclama os governistas a saírem na defensiva e votar matérias de extrema importância em tramitação no Congresso. Vocês acham que a presidente Dilma corre o risco de ser abandonada? Não há a menor hipótese. Isso se o Zé Dirceu disse isso, estaria dizendo como torcida até, porque é absolutamente improvável. Se é verdade que a presidente Dilma ela herdou uma situação que ela não gerou, digamos assim, ela não foi gestora da própria candidatura dela, ela não foi gestora da própria vitória dela, digamos assim, como em outros candidatos o foram no passado, como Lula, Fernando Henrique e tal. Mas daí, ela se parece muito com o Sarney nisso, né? O Sarney herdou uma situação que o Tancredo havia engendrado, né? E a Dilma herda uma situação que o Lula engendrou. E isso cria dificuldades, evidentemente. Mas ela tem recorrido ao ex-presidente Lula e tem recorrido ao Michel Temer, que é o vice mais forte que nós temos desde muito tempo. O Michel Temer estava submerso, né? Mas ele estava nadando embaixo d'água.
Porque desde a queda do Palocci, ele submergiu, mas ele estava nadando debaixo d'água, vê-se agora, porque ele está agindo claramente para costurar essa base aí. Por enquanto, o que está havendo na base é o PR, não é? Que são poucos deputados e que estão esperneando, usando o direito que eles têm de espernear para obter vantagens e tal. Mas daí a tirar conclusões sobre o que é o fim do mandato, ela vai saber, primeiro que a presidência tem muita força. Né? A ideia de que a presidência está na mão do Congresso, tudo isso é bobagem. Na verdade, as medidas provisórias, a capacidade legislativa da presidência da República é muito grande. Então, realmente é precipitação falar em perigo de fim de mandato. Olha, agora ainda você, Novaes, tem um telespectador aqui que diz o seguinte: o Novaes não pode chamar o telespectador de caipira e nem intimidá-lo a criticar. Quando você falou que defendeu aí a posição da gente colocar, exibir a entrevista do... Eu acho que o clima que você estabelece aqui é um clima de total reciprocidade. Assim como ele considerou impróprio o tratamento que nós demos, eu considerei impróprio o que ele disse. Eu estou tratando ele como um igual. Ele não pode querer que eu o trate de forma diferente. Como se ele estivesse aqui na mesa, é isso? Exatamente. E mais, o negócio do caipira, né? Bom, eu sou do interior, fui criado em Itajaí, em Santa Catarina, e em Tubarão, duas cidades pequenas, especialmente pequenas quando eu era pequeno. Né? Então, quando a gente fala caipira, não se está se referindo a um modo de vida que, aliás, aqui em São Paulo é muito sensível, há uma cultura caipira, não é esse o sentido do vocábulo, é um sentido metafórico. É aquele sujeito que está muito voltado para o próprio umbigo, está muito voltado para os próprios valores e não se abre para o mundo. Eu observei só um contraste entre a atitude dele de falar pelo Twitter e reclamar que nós estamos dando voz a um protesto que é universal. Nos últimos anos, um dos momentos mais dolorosos para os brasileiros foi a morte do tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna. A perda prematura do ídolo no auge da carreira mexeu no orgulho dos brasileiros que acordavam cedo aos domingos para ver as vitórias e ouvir o hino tocar. Se tem alguém com boas lembranças e histórias sobre Senna, este alguém é o preparador físico Nuno Cobra, nosso entrevistado na série dos 25 anos do Jornal da Cultura. Eu estava dando uma palestra nesse momento e eu soube isso depois através da minha filha, que me abraçou e nós ficamos andando na rua. E o que a Rosane falava é o seguinte: pai, você tem que ir para lá, porque ele confia muito em você e você vai fazer com que ele supere essa batida, porque todo mundo acreditava que ele estava vivo. Num depoimento impressionante à Rádio Jovem Pan, à véspera da corrida, Senna demonstra estar atento aos perigos que enfrentaria. Os carros são mais velozes e menos sofisticados, então torna-se bem mais difícil você controlar a máquina, e a máquina está variando muito de curva a curva, de volta a volta. Ele fica olhando o carro assim, triste, totalmente compenetrado e fora do jeito dele ser. Que algo não ia bem em Imola era evidente. Rubens Barrichello sofreu um acidente que por pouco não foi fatal nos treinos oficiais da sexta-feira. No sábado, o piloto austríaco Roland Ratzenberger bate e morre em Imola. Mas infelizmente, uma peça do câmbio abriu o capacete, abriu a cabeça e ele morreu no mesmo instante, no mesmo momento, entendeu? O corpo de Senna chegou por volta das 9h30 da manhã. A primeira meia hora foi exclusivamente da família de Senna. Por esse corredor da Assembleia Legislativa circulavam os nomes mais conhecidos, os amigos e parentes de Senna, que vieram confortar a família. A
Às 10h50, as portas da Assembleia Legislativa foram abertas para os fãs, que vieram dar o último adeus ao tricampeão de Fórmula 1. O dia do enterro dele, você imagina o metrô parar e dar marcha ré, né? Você vê essa quantidade de helicópteros, essa quantidade de gente, todo mundo chorando. Foi algo assim que marcou no cerne da existência de todo brasileiro, por toda a sua vida, porque nós estávamos ali com toda a adrenalina e emoção, e na emoção é que se marcam as coisas, né? Nuno, você, depois desse dia aqui, os dias pós-cortejo, dessas imagens e tudo mais, como é que foram os seus dias? As pessoas falam assim, passado tanto tempo fica mais fácil. É esquisito. Você não lembra tantas vezes, mas parece que às vezes que você lembra, com o correr do tempo, elas ficam mais inquestionáveis, mais profundas, mais violentas. E não cessa a dor, e não cessa o inacreditável. E passam-se os anos, e passam-se os anos, e passam-se os anos, e a gente sonha com Ayrton, como se ele estivesse ali. Esse é o tipo do fato assim, que a gente lembra exatamente onde estava, né, nesse dia. Porque a gente, nossa, para mim, eu me senti uma pessoa da família, assim. A tristeza foi tão grande, não é? Vocês, como é que foi para vocês? Vocês lembram disso? Eu lembro, eu nunca senti a morte de nenhuma celebridade, assim, de ninguém que não fosse próximo. Eu nunca tinha sentido e nunca senti depois disso. Mas a morte do Senna eu senti muito. E eu me lembro onde é que eu estava, lembro o que eu estava fazendo, tudo, que eu parei para ir ver a história, não queria acreditar naquilo e tal. E a coisa me impactou tanto, eu me senti tão desafiado a entender o que estava acontecendo comigo, que eu fiquei pensando, por quê? Né? Onde é que está? O que pega a gente nessa história? Né? Depois, quando eu vi que os japoneses fretaram um avião para vir para cá e tudo, o sucesso dele no Japão era enorme e tal, aí eu fiquei pensando, era um sujeito que fazia diferença num mundo de tecnologia, né? Ele presentificava a dimensão humana das coisas, porque ele tinha uma trajetória meio épica, porque ele quase desmaiou no cockpit, ele ia no limite da força física dele, e o Nuno Cobra tem um papel fundamental na reestruturação física do atleta, porque ele estava sendo exigido num nível... Então, essa diferença entre, num mundo onde o parafuso é que conta, a tecnologia é que conta, os engenheiros é que conta, de repente tem um sujeito que o que conta ali é a dimensão humana, quer dizer, é a capacidade do ser humano de virar o dínamo. Então, eu acho que isso, as pessoas se sentem tão esmagadas pela indiferença do mundo, que diante de alguém que diz não, mas o ser humano é que faz a diferença, elas se reconhecem nisso. Né? Puxa, é verdade. Eu, assim, só uma história rápida. Eu lembro quando o Senna morreu, um mês depois, eu estava até aqui na TV Cultura. Eu fui para o Japão fazer um documentário e no centro de Tóquio eles colocaram o carro dele, uma réplica, né, cercada assim dentro de uma vitrine. E ali os japoneses iam e colocavam flores, colocavam bilhetes, que era um lugar onde eles fizeram o rito deles. E eu lembro quando nós estávamos ali olhando, acho que filmamos e tal, vieram alguns japoneses dar os pêsames para nós, quando eles perceberam que a gente era brasileiro. E nós aceitamos, como se a gente fosse da família. Foi tudo tão automático que depois a gente pensava, puxa, a gente aceitou aqueles cumprimentos como se a gente fizesse parte mesmo da vida dele. Mas fazia, né? Pois é. Agora você falando isso... E essa condição humana que o Novaes fala, que define o inacreditável que o Nuno mencionou na fala dele. O inacreditável que é a morte, né? Que é o que define a nossa condição humana.
A seguir, China suspende os projetos do trem-bala. E mais, juiz de Sergipe fixa em R$ 54 milhões a fiança por porte ilegal de arma.